Bom dia, queridas, tudo bem? Vamos entrando, vamos sentando. Hoje a nossa aula aberta é com a Isabela Ferreira do Te Cuida e nós vamos falar sobre alimentação natural e consciente. Vou colocar aqui o comentário fixo para a gente poder começar. Alimentação natural e consciente. Muito bom. Vamos entrando. Isabela já está aqui, deixa eu convidar ela. Oi, Marileia! Que bom. Oiê, Oi, Isa! Tudo bom? tudo e você? Também, que saudade! Então, Gente, quanto quase tempo! 6 anos, né, que a gente não se encontra. Quase 6 anos, Isabela, que loucura, né? Pois é, Que lindo! Isabela, vamos contar aqui um pouquinho como é que a gente se conheceu, né? A gente estava fazendo, eu acho que foi um pouco antes disso, talvez em alguma aula de yoga, mas assim, né? A gente já estava por aí. E daí a acho que na gente, Premavate. eu também acho. Você me escuta bem? Escuto, você tá me Ótimo. ouvindo? Tô, muito bem. E daí depois a gente foi fazer um trabalho juntas, né? Que na época eu já fazia o curso de gastronomia, sempre cozinhei, né? Já cozinhava bastante, já me interessava muito pela alimentação natural. E a gente foi fazer um trabalho juntas, né? Que foi desenvolver um cardápio para um restaurante saudável aqui de Uberlândia. E foi um trabalho bem legal, né? Bem interessante. Foi muito bom trabalhar com você. E aí a gente construiu isso, né? Foi lindo, eu tenho muito orgulho daquele cardápio. Também foi uma experiência que eu guardo, assim, pra vida, né? Eu acho que foi muito rica a nossa troca e aquela experiência em si, né? Eu também sou muito feliz. Foi muito intensa, aprendi muito. Acho que a gente se ajudou, né? Bastante ali. Sim. E depois disso eu fiz alguns cursos, né, na Cozinha Te Cuida, que, nossa, eu lembro que eu entrava naquela cozinha e falava, mãe, antes de você fazer sua cozinha, você tem que ver a cozinha da Isabela. Aquilo foi um sonho para você, né, construir aquela cozinha. Foi. Foi. Que Depois eu quero contar um pouquinho aqui minha história e aí eu conto dela. Tá. E aí eu fiz um curso lá que foi um workshop de alimentação ayurvédica, que mudou Uhum. assim. Eu já vim estudando um pouco sobre alimentação segundo o yoga, né? O yoga e o Ayurveda, eles têm a mesma origem, né? Que são os Vedas, as antigas escrituras sagradas da Índia. Então, eu já tinha essa conexão, né? Eu já estudava sobre alimentação segundo o yoga, e aí veio esse workshop de alimentação ayurvédica que eu esqueci o nome da moça que deu junto com você, adoro ela. Ana Fugiu. Flávia. Obrigada, Ana Flávia. Até depois fiz alguns tratamentos com ela, como terapeuta ayurvédica, adoro ela. E esse curso Uhum. assim, foi um divisor de águas, que eu falei, gente, eu me identifiquei tanto com a cozinha ayurvédica, e eu trago tanto da cozinha ayurvédica assim, para o meu dia a dia, né, para tudo que eu faço hoje em dia. Então, esse workshop foi muito importante para mim também, para minha cozinha hoje, como ela Ai, é. fico muito Foi um divisor feliz. de águas, foi maravilhoso. E conta pra gente um pouquinho da sua trajetória com a alimentação. Vou contar. Eu sempre sonhei em fazer gastronomia. Eu estava no colegial, assim, bem decidida que eu faria gastronomia. E aí, assim, no finalzinho do terceiro colegial, eu pensei, nossa, eu vou me formar muito nova. Eu acho que ainda não vou ter, experiências na vida para poder iniciar esse trabalho e resolvi fazer nutrição, assim, de última hora. E Nossa, aí entrei na graduação. A base assim da nutrição me deixou bem encantada assim, a questão da medicina, de entender o corpo, né? Mas ao final assim eu fui ficando um pouco desanimada assim com o que era nutrição. E eu até saí da faculdade pensando qual que vai ser a outro curso que eu vou fazer.
E aí uma amiga querida que formou comigo na graduação falou, olha, vai fazer essa pós aqui em nutrição funcional, que eu acho que tem a ver com você. E ali eu comecei a entrar em contato com esse mundo mais individualizado, eu acho que de entender alguns processos que estavam acontecendo comigo, algumas alergias alimentares que eu tava, e aí ali eu obtive algumas respostas, então eu fiquei entusiasmada e resolvi buscar de onde que veio a nutrição funcional. Fui passar 2 meses nos Estados Unidos, fazendo um curso lá no Instituto de Medicina Funcional, e junto fui realizar meu sonho da gastronomia, fui fazer uns cursos de gastronomia natural em Nova York, numa escola que acho que nem existe mais, Jura? que a Natural Gourmet fechou. Ah, E assim, uma escola incrível. Acho que as ela, melhores comidas que eu comi na vida foi lá. gente, tanta gente se formou lá, né? Tanta gente que Sim, no Brasil, a gastronomia. aham, sim. Ótimo, Uma não sabe. pena. E aí lá eu conheci também uma nutricionista na medicina funcional que me encantou assim, com a primeira palestra dela, cheia de cores, que é hoje a base do meu trabalho, que é a nutrição dos chakras. E aí voltei para o Brasil, fiz um curso online com ela. E isso começou a expandir vários olhares. Me tornei vegetariana, conheci alimentação viva. É, nesse meio do caminho, o yoga também, que me trouxe a Ayurveda. A Ana Flávia foi uma grande inspiração para mim. Eu estudei muito com ela. E, bom, e aí vieram outras coisas, agroecologia, o universo das punk, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje sobre como que eu cheguei nessa abordagem, né? E eu vejo como um processo pessoal também. Mas todo, né? Acho que todo processo profissional ele é muito carregado, né? De tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, porque a gente só consegue falar daquilo com propriedade, né? Daquilo que a gente viveu, né? Então eu falo muito dos meus processos e talvez isso Uhum, perte em algumas pessoas, né? Também isso, porque se eu falar de algumas coisas que eu não conheço, também não chego lá, né? Não tenho propriedade uhum, para falar. Então eu gosto muito de falar sobre uhum. cozinha, né? Eu pensei em fazer nutrição uma época também. Aí depois eu fiz design, né? Minha primeira formação é design. E num curso de empreendedorismo criativo, que era um curso curto que eu estava fazendo lá no Rio de Janeiro, durante um aquecimento, né, alguma dinâmica, assim, me veio muito claramente que eu precisava fazer gastronomia e que eu ia. Eu falei assim, nossa, um dia eu vou fazer. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. E foi mais rápido do que eu imaginei, assim, nessa oportunidade de fazer. Só que aí, quando eu fui fazer o curso de gastronomia, eu já era vegetariana, né? Então foi tive que conciliar, né? Porque eu não fiz, sei lá, 70% das receitas do curso. Mas eu tive uma professora muito maravilhosa que toda vez, ela nunca falou que eu tinha que fazer nada do que eu, né, não me propunha a fazer. E toda aula ela se propunha a pegar o que tinha na dispensa e com o repertório dela, que é muito grande, né? Mesmo ela não sendo vegetariana, ela tem um repertório vegetariano muito grande, ela trazia para mim aqueles ingredientes e me ensinava alguma coisa ali separado na minha bancada vegetariana, né, na aula prática. Então a gente sempre tem, né, algumas pessoas assim na nossa trajetória que facilitam isso para a gente e ajuda a gente a ficar ainda mais encantado, né, com a Uhum. gastronomia Ai, que presente. presente. Eu queria te perguntar, Isa, porque uma das propostas do seu trabalho é promover a alimentação consciente. Qual que é a sua definição de alimentação consciente? É bem amplo, né, essa visão. Eu acho que trazer para si um conhecimento ancestral unido com essa ciência nova, né? Então, eu acho muito importante essa ligação. Então, a alimentação consciente para mim tem essa conexão. E junto com esses conhecimentos, é importante a gente trazer intuição, trazer imaginação, trazer
essa escuta do corpo, né? Para mim, a alimentação consciente é a escuta do corpo. O que que meu corpo está pedindo a cada momento? E conforme a gente vai desenvolvendo resgatando essa habilidade, né? Porque isso é nato em nós, essa consciência do que é bom para mim. A gente vai ficando mais livre para poder falar assim, ah, hoje eu preciso ou eu quero comer tal coisa. Então, vai chegando um ponto que os cardápios não fazem sentido, calorias, né? É mais uma relação de que eu conheço o meu corpo, então eu sei o que eu posso comer. Então, para mim, acho que alimentação consciente seria isso. Ai, que lindo, adorei. Adorei, porque eu chamo, quando eu vou falar, né, da alimentação, eu gosto muito de falar alimentação natural. Eu gostei desse termo, né? Eu me afeiçoei a ele e daí eu fui criando também, né, os conceitos em volta dele. Por quê, né? Porque eu assim como você, eu bebi de diversas fontes, né? Tanto do conhecimento ancestral, né, alimentação ayurvédica, mas eu não sou uma terapeuta ayurvédica, né? Não me formei nisso, então não me aprofundei tanto, né? Aprofundei assim nos meus estudos, mas não como terapeuta. E estudei bastante sobre a alimentação à base de plantas, né? O veganismo, mas eu não sou vegana, né? E alimentação crua, alimentação viva. Então eu fui procurando, né, de Uhum. diversas fontes, fiz diversos mini cursos, workshops, tudo que pudesse assim, me trazer algo de pessoas que se aprofundaram, né, nesses assuntos. E daí eu fui cada vez mais agregando para essa alimentação que eu chamo de alimentação natural, né? Que é o termo que eu escolhi, que eu adotei, né? Mas é uma alimentação que ela, para mim, né, você definindo a alimentação consciente é isso, né? O que é se alimentar de maneira natural, né? É se alimentar de maneira natural hoje, né? O que você pode fazer hoje, né? O que você come hoje? Vamos partir daí, né? O que você gosta, Uhum. o que você não gosta, está aberto a experimentar, o que não está, né? Sempre tendo o nosso próprio organismo como um laboratório, né? E a nossa Uhum. cozinha também, né? Então a gente tem dois campos ali para a gente ficar, né, experimentando na cozinha e Que na estão gente. bem conectados, né? Para mim não tem essa separação, tem que estar conectado. Concordo plenamente. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu não esperava essa resposta. Quando eu falei para a gente fazer essa live, eu coloquei lá nos meus stories o que as pessoas gostariam mais de saber dessa alimentação natural e consciente, né? E o que ganhou foi a importância de preparar o próprio alimento. Eu achei isso tão legal porque isso ressoou nas pessoas, né? Então, que elas sabem que é importante, né? Elas sentem que é importante preparar o próprio alimento, mas eu acho que elas estão buscando, né? Um tipo, por que exatamente é tão importante assim preparar o próprio alimento, né? Acho que é isso que elas gostariam de ouvir de você, por exemplo, né? Que trabalha com isso, que é profissional da área. Então, será que você Uhum. pode falar um pouquinho para a gente da importância de preparar o nosso próprio alimento? Eu acho que nessa visão que a gente está falando da alimentação consciente, é importante a gente contextualizar a nutrição hoje, né? A gente tem, acho que dois opostos aí, né? Um grupo de pessoas, vamos dizer assim, que tem dificuldade de se conectar com a própria alimentação, então é, não faz o preparo do próprio alimento, busca produtos prontos, os fast foods, né? Sem a preocupação com a saúde, com o corpo. E tem um outro grupo que tem uma preocupação excessiva, que aí a gente vai ver as dietas muito restritivas, né? Que a gente vai ver também que isso traz um desequilíbrio. E eu vejo que o preparo do próprio alimento, ele traz a gente mais para aqui agora, traz um pouco mais dessa consciência que a gente está falando. Então, tem o Michael Pollan, que ele tem um livro que chama Em Defesa da Comida. É um livro incrível, assim, eu li ele na faculdade, que já começou a me despertar essa ideia do que é comida de verdade. E aí ele fala que você pode comer qualquer coisa, contanto que você faça o seu próprio alimento. Então, essa base de preparar o próprio alimento já gera uma conexão, né? Já gera
um estímulo ali até digestivo, né, enquanto está preparando ali, o sensorial do preparo do próprio alimento. Mas também, acho que o mais importante é a gente conhecer os ingredientes que tem naquilo que a gente está comendo. Então, quando eu pego um produto Exato. industrializado, pronto, eu não sei o que realmente tem ali. Né? Quando eu faço em casa, eu sei o óleo que eu usei, a quantidade de sal que eu coloquei, né? Eu coloquei temperos ali, eu experimentei, eu entrei em contato com essa criatividade que é preparar o meu próprio alimento. E aí, nessa visão dos chakras que eu trabalho, é o mesmo chakra que trabalha as nossas emoções. Então, ter essa criatividade na cozinha ajuda a gente a fluir melhor, né? A trazer uma relação diferente com o alimento. Então, acho que tem esses fatores aí de importância. Que legal, Isa, adorei. É muito isso, né? Quando a gente se relaciona ali com todos os ingredientes, né? Relaciona com todo o processo, e depois a gente vai comer aquilo, é diferente. Igual quando eles ensinam as crianças na pré-escola a plantar a hortinha, e depois a criança come aquele tomate ali na hora do lanche, é diferente, né? Quando você cultiva esse relacionamento com o seu próprio alimento. E não só com o alimento, né? Com a própria cozinha. Tem gente que não sabe onde ficam as coisas na cozinha, né? Onde que tá o prato, onde que tá a panela, onde que fica o sal, né? Eu tinha uma amiga minha, quando a gente era adolescente, eu brincava que eu sabia mais da cozinha da casa dela do que ela. Então a gente chegava lá na casa dela, porque eu sempre me propus a cozinhar, não importa em qual cozinha que fosse, né? Chegava, pedia licença, pode cozinhar? Pode. Daí eu já ia me virando ali, abrindo tudo, pegando e fazendo. E é muito importante a gente criando essa desenvoltura, né? Porque senão a gente fica com essa de eu não vou nem começar a cozinhar, ou nem começar a me alimentar bem, porque eu não sei por onde começar, né? Então, assim, E eu, começa, né? Começa descobrindo onde está a panela. olha, eu vejo que dentro do consultório, quando eu proponho mudanças alimentares, essa é a grande dificuldade das pessoas. Essa relação com a cozinha, assim, de não saber como começar, como é que eu tempero, de precisar seguir a receita, porque a gente, né, a nossa modernidade aí nos desconectou do preparo do próprio alimento. Então, vê uma receita e fica assim, nossa, como é que faz isso, né? E até essa relação que você falou, né? Eu não sei aonde estão os utensílios da minha casa. E eu vejo essa importância, assim, né? De estar em contato com esse preparo para ajudar a modificar os próprios hábitos alimentares. E eu percebi que a dificuldade, ela é bem no comecinho mesmo, é muito antes do que eu imaginava. Porque eu achava, por exemplo, que a pessoa não preparava uma receita, talvez porque ela não tinha receita, né? Mas às vezes a pessoa tem lá, aí na receita está escrito assim, né? É, uma cebola picada, um pimentão fatiado. A pessoa não sabe, às vezes, né? Tipo, como que pica a cebola? Então começa aí, a pessoa não sabe descascar a cebola, descascar um alho. Eu lembro na aula de gastronomia, eu descascando o alho, eu aprendi com a faca dar uma batida nele, a casca já sai, eu já pico. E eu lembro das pessoas assim, na aula de gastronomia, falando assim, nossa, olha ela descascando o alho. Aí vem, me ensina como que você descasca o alho. Então, a dificuldade, ela é muito antes do preparar uma receita vegetariana saborosa. Ela vem ali ó, na hora de descascar o alho. Então, é uma das coisas que eu gosto muito de ensinar, é bem esse beabá mesmo, né? Tipo, vamos descascar o Uhum. alho, senta aí e vamos fazer, né? Pega a sua faca, pega isso. Ou às vezes a pessoa tem tanto utensílio na cozinha também, que ela não sabe o que ela vai fazer com aquilo, né? Então eu gosto de falar assim, olha, na sua cozinha você precisa ter o quê? Uma tábua boa para você cortar as coisas e uma faca muito amolada, boa. Pronto, aí depois você vai se virando, sabe? Não precisa ter, às vezes, não precisa começar com um fouet, um chinois, né? Às vezes você tendo duas coisas boas, você já desenrola, né? Isa, Sim. o João Paulo perguntou aqui que a grande dificuldade dele é tempo para cozinhar.
Então, essa é outra coisa que você deve ouvir muito, né? Pai, eu não Sim. cozinho porque eu não tenho tempo. O que que você tem para dizer sobre isso? As pessoas que não cozinham porque não têm tempo. Tem algumas dicas realmente de ajudar a pessoa a estar mais, tipo essas coisas, como é que descasca o alho, que vai ajudar a pessoa a não ficar lá meia hora descascando o alho, né? Então, Exato. por exemplo, grão de bico. Eu gosto muito de dar o exemplo do grão de bico, que na culinária vegetariana a gente usa muito, né? E as leguminosas, elas precisam ficar de remolho, então tem que ter um preparo, né? Tem que ter um planejamento para poder fazer. E aí eu incentivo as pessoas a já colocar 1 quilo de grão de bico de molho. Porque aquele Olha, molho de ter que descascar, né? E dicas também para como descascar de um jeito mais fácil. Ali ela já pode separar várias receitas e preparações que ela pode fazer, aproveitando esse tempo todo que é deixar o grão de bico de molho, descascar. Então, eu acho que esse tipo de dica é fundamental. E essas coisas que você falou, básicas assim da culinária, né? Como é que uma faca ela vai mudar tudo ali, eu ter alguns temperos em casa, né? Eu aprender combinações. E eu me senti um pouco mais livre também, assim, mais criativa para poder criar com o que tem na geladeira, porque eu acho que isso também aumenta assim esse jogo rápido da cozinha de você não ter que seguir uma receita. E com relação ao tempo, é fazer essa autorreflexão do que as prioridades, né, do dia, assim, né, para onde eu vou disponibilizar o meu tempo, em quais ações, né, eu vou ter o tempo que eu fico no celular, o tempo que eu estou trabalhando, o tempo que eu estou em casa com a família, o tempo que eu estou cozinhando. Então, acho que repensar isso também é importante, assim, sobre o que significa, né, esse tempo na cozinha. É uma vitalidade para dentro do corpo, é um autocuidado, é um amor próprio, tem um significado muito grande, né, esse tempo que eu coloco ali. sim, e eu gosto de trazer todo mundo para dentro da cozinha também, para não ser um momento que eu estou passando ali sozinha, né? Então, Sozinho. trago todo mundo, senta, né? As pessoas sentem dificuldade de me ajudar, porque geralmente a pessoa quer ajudar, mas não sabe cozinhar, ela quer ficar mexendo a panela, mas eu não quero que a pessoa fique mexendo a minha panela. Então, você fala, não, senta e faz outra coisa. Mas fica aqui comigo, né? A pessoa quer me ajudar, ela quer picar as coisas e eu tenho assim, né? A coisa do jeito que eu quero que pica, né? Então, realmente é difícil me ajudar na cozinha, mas eu prefiro que a pessoa fique lá, só passando um tempo comigo. Então, às vezes, nós estamos ali passando um tempo de qualidade, né? Eu não gosto de cozinhar todos os dias. Se eu tiver que cozinhar todos os dias, para mim vira uma tortura. Mas se eu me programar para cozinhar umas 2, 3 vezes por semana, né? Às vezes eu faço um extra de alimento ali, ó, então vou Isso. cozinhar e aí eu vou comer isso tal dia e tal dia. A minha amiga, esses dias eu liguei para ela, era domingo, e ela estava na cozinha com o marido e eles estavam preparando a comida da semana. Então, tipo, diversos pratos ali, diversas Uhum. panelinhas, comidas que eles iam comer ao longo da semana. Eu achei isso muito legal. Então, é É uma isso. forma de otimizar, né? Uhum. Eu acho isso muito legal, assim, com algumas coisas que não vão perder tanta nutrição, tanta vitamina, né? Não vai oxidar. Então, arroz, feijão, você pode fazer uma vez na semana. E aí você, com a sua criatividade, aí um dia você faz um feijão tropeiro, outro dia você faz um feijão de caldo, no outro dia você faz um hambúrguer de feijão, aproveitando todo aquele preparo, de deixar de molho, de cozinhar, né? Então, esse tipo de coisa eu acho super tranquila. E deixar o fresco, né? A salada, às vezes um refogado de legumes que rapidinho ali você prepara para fazer no dia. Eu falo que o dia que eu pego a comida do dia anterior, eu estou fazendo comida de preguiçoso. Mas é isso, porque tem dia que realmente, né, muita coisa, é louça que suja, ainda mais quem está muito em casa agora, né, e não tem esse hábito, isso torna algo assim que sufoca, né, esse preparo do próprio alimento. Então eu acho que aproveitar isso, né, vou fazer uma vez na semana para quem não está fazendo nada para começar a criar esse hábito, porque realmente às vezes o tempo que eu levo para fazer algo que eu não sei fazer ainda, ele vai ser maior. O suco verde, que eu gosto muito de passar para as pessoas.
Quando eu falo que tem que colocar aquele tanto de ingrediente, a princípio a pessoa fica assim, nossa, eu demorei meia hora para fazer. E aí, conforme vai fazendo todo dia, vai vendo que assim, em 5 minutos o suco está pronto, porque vai virando um hábito. E você falou do suco verde, até lembrei de uma história, né? Que a minha amiga falou assim: eu queria fazer suco verde, né? Para eu tomar antes de ir para academia. Ela ia para academia todo dia, bem cedinho. Mas eu não sei fazer. Daí eu passei para ela uma receita de suco verde, né? Uma receita, assim. Porque, né, suco verde pode ser infinitos. E daí, depois eu perguntei: e aí, você fez? Gostou? Ela: ai, não, eu não fiz, porque eu não tinha abacaxi. Então, eu achei tão engraçado aquilo, porque se eu não tivesse abacaxi, eu ia colocar qualquer outra coisa ou não ia colocar nada no lugar do abacaxi, né? Só ia fazer. Mas a pessoa, às vezes, ela tá tão acostumada a seguir uma receita que ela acha que se ela não fizer exatamente aquilo, não vai dar certo, né? E aí ela nem Uhum, tenta. Pode ser que se é abacaxi, se ela só tirasse o abacaxi, ia ficar muito ruim. Mas ela nunca vai saber se ela não testar, né? Então aí eu falei, não, amiga, eu fui dando dicas, né? Não, substitui, não importa. Mas é uhum, isso, a pessoa que ela não sabe por onde começar é só porque ela ainda não começou de fato, né? E depois que você vai uhum. fazendo, aí você vai experimentando. Às vezes eu invento umas receitas e umas coisas dão muito errado. Meu marido tá aqui para não deixar eu Aham. mentir. Às vezes dá muito errado. Eu fico muito frustrada, mas às vezes dá muito certo. E é isso, né? A gente É. vai inventando. O Otto deixou aqui, ele falou que é interessante essa questão do tempo. Realmente, dependendo da rotina do trabalho, precisa adotar uma culinária prática, né? E deixar algumas coisas pré-cortadas, talvez. Então é isso, né? O pré-preparo, ele leva muito tempo. Mas quanto Uhum, mais organizado ele for, mais uhum, rápido você passa por ele, né? Então eu adoro ter aquelas cumbuquinhas, né? Aqueles bowls. uhum. Então vou picando, arrumando e colocando tudo naqueles bowls, assim, ó, fica tudo lindo ali, arrumadinho. E bowl é uma coisa fácil de lavar. Então quando você vê aquilo tudo muito organizado, você flui melhor na cozinha, né? Também ajuda. A Mariana está falando aqui também, né, que também é uma dificuldade para ela, né? Esse planejamento da alimentação mais saudável. Sim, a gente vai esbarrar aí nesse planejamento, mas quanto mais planejamento a gente tiver, menos tempo a gente vai ficar Uhum, preparando, né? Às vezes a gente gasta uhum. um tempinho ali planejando, mas aí no preparo a gente já consegue acelerar, né? E a nossa É, eu, tendência é essa, o que acaba partindo para o convencional, para não ter que ficar perdendo tempo pensando no que fazer. uhum, E esse geralmente é o caminho que a gente faz mesmo, né? O caminho da nossa mente. Não, tipo, o que, que eu já sei? Aí a gente já faz, né? Então, uhum. realmente exige um tempinho ali a mais, talvez, de planejamento, para que a Uhum. execução seja mais fluida. Eu sugiro fazer isso no final de semana e aceitar essa condição também de que eu não vou começar já fazendo todas as minhas refeições, vou fazer uma na semana, né? Esse começar e falar assim, nossa, gostei, deu certo, ajuda esse processo acontecer, né, mais fluido. Então, no final de semana, que normalmente a gente tem mais tempo, né? Vamos parar então e planejar. Hoje eu quero fazer uma empada de grão de bico, por exemplo, que é uma receita que eu adoro. Normalmente eu faço no final de semana, porque ela leva mais tempo, é receita. É uma das receitas que a gente fez no cardápio, que a gente trabalhou Sim, eu juntas. adoro. Adoro aquela empada. Mas é isso, né? E a gente vai criando essa desenvoltura. Eu adoro cozinhar, eu prego a alimentação natural, mas eu não cozinho todos os dias. Para mim não é viável, né? Uhum, Então, quando a gente estava em São Paulo, agora eu estou aqui em Uberlândia, quarentenando na casa dos meus pais, né? Mas quando a gente estava quarentenando em São Paulo, a gente continuou, eu e meu marido continuamos trabalhando online e cuidando da nossa filha de 2 anos. Então, assim, eu trabalho em tempo integral ali, vários. aham, E a gente precisava desenvolver, né? Não podia ficar muito tempo preso numa atividade. Então, a gente tinha. Segunda-feira era o nosso dia que tinha mais trabalho. Então, na segunda-feira, a gente já tinha um restaurante lá perto de casa que a gente pediu o delivery dele, que ele entrega uns deliveries, eles têm umas marmitinhas saudáveis, tinham umas marmitinhas vegetarianas. Então,
Segunda-feira era dia de pedir comida. Aí no freezer já ficava também algumas comidinhas congeladas. Então, talvez ali na quarta ou na quinta a gente pegava elas de novo. E na terça Uhum, cozinhar, estava comendo na quarta. Então, assim, a gente foi criando uhum, um, um, um horário, né? Mas, assim, uhum. foi uma coisa que a gente sentou e planejou bonitinho, né? Talvez teria nos poupado ainda mais tempo. Mas foi algo que foi sendo criado, né? Para aquela Uhum, rotina. A Ju tá querendo saber sobre congelar comidas saudáveis. É tudo bem? uhum. Então, igual eu falei, alguns tipos de alimento, como as leguminosas, né, grão de bico, feijão, eles não vão perder uma grande quantidade de vitaminas, minerais, né? A gente perde a vitalidade, que é aquilo que está fresco, né? E aí você coloca a vitalidade na salada. Então, eu gosto de ter sempre falafel congelado, que são os bolinhos de grão de bico. Então, quando eu deixo lá 1 quilo de grão de bico de molho, eu já faço falafel, que é o mais simples assim, porque o grão de bico é cru, você só bate no processador, faz as bolinhas e põe para congelar. É, essas preparações assim, né, que demandam mais tempo e que vão ser um prato único também, eu acho legal de ter congelado essa torta, né, essa empada de grão de bico, é legal ter ela pronta. Um feijão já temperado ali com especiarias, né, uma lentilha, o dal de lentilha que você faz com leite de coco. Então, essas preparações que depois você pode também congelar o arroz, por exemplo, você só descongela, depois você faz uma salada, né? Se for o caso, como alguns lugares estão bem frios, você pode fazer uma folha refogada, isso já vai compor ali a sua refeição tranquilamente. E tem dia que, igual você falou, tá corrido, não tô afim de cozinhar. Eu tenho sempre um cuscuz em casa, misturo um monte de grão ali no cuscuz e coloco na cuscuzeira e tá uma janta assim maravilhosa. A É gente vai verdade. aprendendo também esses alimentos, né, que ficam prontos rápidos, que são nutritivos. É ir buscando isso. Eu acho que o E seu é falafel é a minha almôndega e hambúrguer, né? Que eu também isso. vou deixar de molho, eu boto lá tudo de grão que tem na minha casa. Então, assim, eu nunca fiz a mesma receita de Uhum, hambúrguer e almôndega. Mas ela é basicamente a mesma coisa. Que ali eu vou colocar o trigo para quibe, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, o que for que tiver de grão em casa, boto tudo de molho. Aí no outro dia, cozinho inhame, né? Tempero, cozinho alguns grãos, alguns outros vão crus mesmo, faço uma massa daquilo, né? Aí em algumas eu enrolo, que são as almôndegas, e algumas eu faço cortadinho, que são os hambúrgueres. Congelo. Nossa, aquilo ali quebra um galho, porque, sei lá, às Sim. vezes eu faço um arroz, às vezes na pressa, eu fiz arroz. Arroz com hambúrguer, pronto, já foi. Uhum, Às uhum, vezes, às vezes de noite, né? Não quer comer comida, né? Quer comer um uhum, lanche. Faz um hambúrguer ali e come, né? Faz um uhum, lanchinho. Então, isso nos poupa muito tempo e é algo assim que é muito saboroso. Então, e dá trabalho, né? Então, geralmente eu faço num final de semana, tipo o seu empadão de uhum, grão de bico, né? Faz no final de semana, faz vários, congela, deixa lá. E aí depois você vai se virando com aquilo que tem fresco, né? Eu tenho uhum, dificuldade de comer salada crua. Eu não sou muito uhum, fã de folha crua. Eu aprendi a refogar todas as folhas. Então, uhum. assim, alface refogada com molho de tahine, uma delícia. Sabe, experimenta. Se eu falar assim, eu como alface refogada, todo mundo vai achar muito estranho. Mas se eu compro um pezão de alface, ela morre na minha geladeira, se eu for comer ela só crua, né? Porque eu vou comer ali umas 2, 3 folhinhas, meu marido também. Aí no outro dia ela já tá mais tristinha, a gente come umas duas. Aí no outro dia ela já tá toda murchinha, coitada, a gente já perde a vontade de comer aquela comida. Então eu já compro, já às vezes já separo, já pico, igual a selga, eu já compro, Uhum, já divido em saquinho, boto na geladeira, porque eu vou comer ela realmente refogada. Então, o jeito uhum, de colocar folha na minha alimentação. uhum, Como muita coisa refogada, almeirão, né? E foi aumentando o meu repertório. Então, se você não precisa gostar de salada, da ideia tradicional que a gente tem de salada, para você uhum, adotar uma dieta vegetariana, por exemplo, né? Porque às vezes as uhum, pessoas não,
não poderia, né, parar de comer carne porque eu não como salada, né? Não gosto Uhum. de salada. Existem tantas alternativas, né? E cabe Sim. a gente ficar inventando, talvez. São coisas tão práticas, né? Uma ideia que você tem, você vai lá e faz, às vezes funciona, às vezes não. Mas quando Uhum. funciona, tá muito certo, né? E tem que se fazer, né? Tem que experimentar. Nesse caso da salada, né? O suco verde, né? Não gosto de comer a folha crua. Começa com o suco verde, prepara o suco verde, coloca alface, coloca a selga, né? A chicória também, para você não comer ela nem refogada e nem crua, eu gosto de rasgar ela, esquentar assim um azeite, deixar o alho dar uma leve douradinha. Eu jogo o azeite quente em cima da chicória. Então ela não fica Ai, nem crua é, e nem refogada, fica muito gostosa. Dá vontade de comer assim, uma bacia de chicória. meus pais Então na essas casa. coisas, é experimentando diferentes formas de fazer, né? Sim, nossa, esse azeite quente com alho em cima da folha, eu lembro da minha avó que fazia, né? Uhum, Aqui em casa, na casa dos meus pais, se faz muito isso. uhum, Então, diversos. Meu pai, ele adora verduras novas, assim, tudo que ele vê na feira de diferente, ele compra. Às vezes ele compra muda e planta aqui. Então, serralha, almeirão. Então, tem diversas coisas, tem um repertório muito vasto de folhas por conta do meu pai, né? E a maioria delas a gente come nesse esquema, que não é nem cru, nem refogado, né? Azeite quente joga por cima. E isso fica tão saboroso, né? E agora meu marido está experimentando essas coisas, porque não é do paladar dele. E daí ele foi olhar e falou assim: ah, esse aqui é couve? Porque se fosse ele ia comer, né? Que já faz parte do repertório dele. Eu falei: não, é almeirão, mas é muito gostoso, experimenta. Então ele já experimentou, né? Já foi ampliando aqui. Então é isso. Eu uhum. lembro que eu fui num nutricionista vegano em São Paulo, eu me esqueci o nome dele agora. Mas uma dica que ele me passou foi assim: vai na zona cerealista e tudo que você achar de grão, você compra. Não importa se você sabe o que é, se você sabe fazer ou não, né? Lá vende os saquinhos às vezes, 250 gramas, às vezes de 500 gramas. Ele falou, compra, vai lá e compra tudo que você achar. Aí quando você chegar em casa, você vê, né, o que você vai fazer. E eu levei isso para minha vida, achei isso maravilhoso. Eu falei, nossa, não sei o que é, vou comprar. Então, tudo que eu vejo que eu não sei o que é, eu compro. Às vezes eu vou no mercado de orgânico, já fico ali olhando, né? Nossa, o que que tem de diferente? Para poder experimentar. Às vezes eu gosto, às vezes não. Mas Uhum, legal, né? Eu me sinto como um neném na introdução alimentar, experimentando as coisas pela primeira vez, sim. né? Por que que a gente para, né? É tão divertido, né? O nosso paladar está sempre em construção. Não é aquela coisa, né? Uhum, Ela fala, eu tenho paladar infantil. E ela assume essa verdade para ela mesma, né? Não, eu tenho um paladar infantil. O que é paladar infantil? O paladar infantil é o mais moldável de todos, né? A criança é a que mais experimenta, né? Então, experimente também, uhum, vale a pena. sim. E aí a gente E vê um universo enorme, né, de alimentos não convencionais. é infinito, né? É incrível. Porque às vezes a pessoa pensa que se ela eliminar três tipos de animal que ela come, ela vai restringir o cardápio dela, né? E vai abrir, né? Abre um leque gigantesco, né? De coisas que ela nunca tinha experimentado. Eu tô escrevendo. Isso é importante, porque às vezes deixa a carne, né, mas também não faz essa abertura para uma diversidade enorme, né? Tem que se propor nesse caminho de autoconhecimento, né, de consciência alimentar, a expandir as inúmeras possibilidades, né, que existem aí. Tem um dado, assim, muito chocante, que a gente consome menos de 1% no Brasil. Então, nós temos mais de 10 mil plantas comestíveis e a gente come, sei lá, 20, 200 no máximo, se você conseguir contar todas assim que você consegue encontrar no mercado. Então, precisa, né, da gente também olhar para isso, né, para esse, da onde vem meu alimento e como é que é esse alimento. Nossa, que loucura.
E essa coisa também, né, de se abrir para o novo, de explorar os novos alimentos, novos assim, né, para você, porque eles estão aí na natureza desde sempre, né? Mas essa coisa de explorar novos sabores é criar um relacionamento diferente com a comida, né? Porque às vezes a comida para você é aquele seu porto seguro, que é só aquilo ali que você já conhece e é só com aquilo ali que você se sente bem, né? Uhum. Mas leve isso para a vida, né? Se a gente for ficar sempre dentro da nossa zona de conforto, o que que a gente deixa de viver, né? Isso é com alimento também, né? Quando a gente vai criando Uhum. um relacionamento diferente com a comida, né? De experimentar, de ver, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes eu gosto, às vezes não. Isso vai criando um relacionamento diferente de você com você mesma, né? Uhum. Eu acho que muitas pessoas que te procuram, elas procuram com essa intenção, né? De estar tá buscando preparar o próprio alimento, né? Da onde você acha que vem isso da pessoa? Eu acho que isso está ficando mais comum, né? As pessoas estão vendo que é preciso preparar o próprio alimento, né? Muito da nutrição já tem trago isso, de que os industrializados têm substâncias que o meu corpo não reconhece, tem corantes, conservantes, né? E eu acho que por essa busca também que eu tenho, pessoal, de conhecer coisas novas, né? De experimentar, de explorar aí o que que é comida, né? O meu contato com a agroecologia, com como que o alimento é cultivado depois com as punks, né? Que quando eu conheci o Valdeli Knupp, que eu fui entrando em contato com essas informações do potencial dessas plantas, eu falei, nossa, peraí, esse cara tem muito mais conhecimento sobre nutrição do que muitos nutricionistas que eu conheço. Deixa eu entender um pouco mais isso. Ele está coletando comida, isso é soberania alimentar, isso é segurança alimentar, isso é política pública, né? Deve estar nas políticas públicas. A gente, hoje, essa monocultura, tanto alimentar e no campo, ela tem desastres assim, para além da minha saúde física, né? De não estar entrando em contato com vários fitoquímicos, né? Essas plantas, elas são resistentes, elas nascem ali, trazendo com elas uma força, e essa força, né, ela é traduzida em fitoquímicos, que é o sistema imunológico da planta, que vai trazer um universo completamente diferente para aquelas convencionais que a gente está consumindo hoje, de alface, rúcula, né? A gente vê que o potencial nutricional dessas plantas são muito superiores às que a gente está comendo. Que Então é legal. necessário, e aí isso me instigou a trazer isso para as pessoas, a conhecer isso, né? E de ver também que muitas pessoas estão desconectadas da origem do alimento. Como é que é o pé daquele alimento que eu compro lá já pronto, né? O fast food, da onde que vem aquilo, da onde que vem, é, como é que é o pé do mamão, tem gente que não conhece, da onde que vem, né? Como é que é aquele alimento na natureza. E isso para mim é fundamental para a gente conseguir trazer mais consciência, conseguir falar assim, não, eu posso dedicar o meu tempo ao alimento, porque eu entendi a minha conexão com isso, eu entendi a importância disso. Porque sem esse entendimento, a gente não tem a força para fazer isso na rotina que a gente está vivendo hoje. Sim, isso é fato. Tem um pé de Arapronobis aqui perto de casa, é na chácara do vizinho, na verdade. Eu vou até gravar um vídeo lá do lado. Que ele deu numa cerca, né? Arapronobis é uma punk também, né? Um produto alimentício não convencional. Deu numa cerca, ele gigante, assim, uma coisa gigante. Então, mesmo quando a gente acha Arapronobis no mercado de orgânico em São Paulo, é aquele saquinho com as folhinhas, né? Como que é a planta, né? Então, às vezes tem um pezinho, às vezes a gente acha uma mudinha. Ali é gigante aquele arbusto, assim, né? No Cheio de sentido espinho. cheio de espinho. A gente, quando vai pegar hora para nós, tem que tomar muito cuidado ali. Mas é uma coisa gigantesca, muito maior que eu, assim, que deu lá nascer, uma coisa incrível, maravilhosa. E ela fica assim, ninguém plantou ela lá, né? Ela nasceu, né? Por quê? Porque ela é daqui, né? E quantos alimentos que existem, né? Que são daqui.
a gente não precisa plantar, que a gente não precisa ficar ali jogando um veneninho, porque não vai dar praga, porque ele já é Uhum. naturalmente quente, né? A gente poderia estar comendo, né? Tá aí já. E a gente não come, porque a gente não conhece, né? O que a gente É. conhece é pouco. E E a tem gente precisa muito o que conhecer, são muitas punks. ação, né? Ah, eu quero aprender mais sobre esse universo. Porque eu acabo conhecendo bastante, porque tem aquelas coisas que a minha avó sabia, né? Uhum. Às vezes ela colhia ali na calçada, às vezes ela plantava, ela dava uma volta, pegava, né? Ela sabia, né? Aquele conhecimento que você sabe porque você sabe, né? Ela sabia, porque alguém já tinha falado para ela, alguém que já sabia, mas isso foi se perdendo, né? É, pode falar. Aí ela não passou isso adiante também, né? Porque às vezes, né, vai comprar no supermercado e não tem. Como é que ela vai ensinar que aquilo pode comer, né? Aí, dando a volta ali na calçada, já não acha mais, porque já está tudo Uhum. cimentado, né? Então, isso foi se Justamente. perdendo. Esse conceito ele é bem amplo, assim, né? Ele tem essa abordagem de alimentos que eram consumidos antigamente, que deixaram de ser consumidos por uma questão da monocultura mesmo, né? Os agricultores foram perdendo também essa relação com esse alimento, conforme foi chegando produtos, né, industrializados no campo também. Então, caruru, a própria Araponobis, taioba, aqui na nossa região, né? Também aqueles alimentos que não são comuns na minha região, mas que hoje com essa globalização a gente consegue ter esse alimento. Então, alimentos que não são comuns aqui, mas que são comuns no norte, no nordeste, né? Também são classificados como punk. E aqueles que realmente as pessoas não sabem que são comestíveis, né? Ou partes de plantas que não são utilizadas. Então, a bananeira, por exemplo, a gente usa quase que ela inteira. A gente usa o umbigo da bananeira, o palmito da bananeira, a, a própria banana verde, né? Então tem vários usos que a gente pode fazer da bananeira. Isa, o Otto perguntou, ele falou que ele começou a fazer kombucha e alguns vegetais fermentados. O que que a gente acha dessa prática? Quais os cuidados e os benefícios? O que que você tem para me dizer sobre os fermentados, Isa? Uma das bases assim da nutrição funcional é a saúde do intestino, né? E acho que na Ayurveda também. A gente fala que aquilo que a gente não conseguiu assimilar, digerir completamente, aquilo é um veneno para o meu corpo, né? Então, quando a gente fala de um intestino saudável, a gente está falando de uma população de micro-organismos, né? A gente é 10% humano, o resto é tudo micro-organismos que a gente tem dentro do nosso corpo. Que E o legal. nosso intestino é uma grande população de micro-organismos. E a gente precisa ter bons micro-organismos para a gente ter saúde. Hoje já tem vários estudos mostrando que as principais doenças crônico-degenerativas vêm de um desequilíbrio na microbiota intestinal. Então, esses fermentados, eles nada mais são do que uma colônias, né, de micro-organismos que são probióticos, que são pró-vida, né, que vão trazer vida para dentro do meu corpo. Então, existem vários, né, o kefir, a kombucha, e os vegetais fermentados. E aí existem vários tipos, né? A gente fala que essa é uma fermentação selvagem, porque a gente Hum, não tem muito controle desses micro-organismos. Então, é possível nascer micro-organismos que são patogênicos, que já não são esses probióticos que a gente precisa. Então, tem que ter sim um certo cuidado na higienização dos potes, nas mãos para poder manipular esses alimentos, né? E nada mais do que os nossos sentidos para saber se aquele alimento está com uma fermentação saudável. Então, o paladar, o olfato, o cheiro, a visão, né? Então, eu olhar aquele alimento, está com cara de comestível, eu comecei a comer, ele está gostoso, o cheiro dele está agradável, está me expelindo. Porque é assim, meio selvagem, não tem muito o que a gente controlar. E aí, eu já tive experiências, né, com a kombucha em casa e é muito legal, assim, né? Tem legal. várias receitas que a gente pode fazer. Fiz com punks, com flor de malvisco. Então, eu acho bem legal, sim, utilizar isso. Ai, gente, que legal. A gente tem assunto para
as lives, né? Eu tô aqui vendo que a gente fez um roteirinho aqui, né, pra gente não ficar perdida. Eu não cheguei nem na terceira pergunta e não vai, não vai dar tempo da gente prosseguir, mas depois até te convido para a gente fazer mais lives como essa, né? Para a gente enriquecer mais essa conversa, para a gente chamar cada vez mais gente para conversar sobre alimentação, para conversar sobre preparar o próprio alimento, que é algo assim tão básico, tão natural, todo mundo come, né? Todo mundo, senão Uhum. sei lá, 99,9% das pessoas comem. E quem cozinha, né? Quem está preparando a sua comida? Já parou para pensar nisso, né? Se você não cozinha, Uhum. quem que cozinhou para você a sua vida inteira? Por quê? Né? Então é tão Uhum. importante, gente, é tão lindo, é tão gostoso, pode ser desgastante, mas pode ser maravilhoso, né? Então a gente tem que Uhum. procurar cultivar esse relacionamento. Eu acho que essas conversas como essa que a gente teve hoje, elas engrandecem muito. E todo mundo que trouxe suas dúvidas, né? Todo Uhum. mundo que trouxe aqui, às vezes alguma coisa ali que está travando a pessoa de Uhum. uma alimentação mais natural. Às vezes, se a gente conversar sobre isso, né? Às vezes eu não preciso nem ir para a cozinha com você, né? Às vezes eu nem Uhum. preciso uma receita, só da gente conversar, só essa troca já estimula alguém ali a ir criar isso para ela também, né? E criar um Uhum. relacionamento saudável com o alimento é criar um relacionamento saudável com o próprio corpo, e não somente com o próprio corpo, né? Pensar global, né? Pensar em quem produziu o seu alimento, né? Que você está dando seu dinheiro para essa pessoa, ou você está dando dinheiro para outra coisa, né? Tem veneno, não tem, né? Então isso a gente vai expandindo, né? Alguém morreu, né? Para fazer essa comida chegar até você, né? O que você está comendo tem vida ou tem morte, isso é tão importante. Muito obrigada, Isa, por ter aceitado, ter topado essa live. Vou te convidar para próximas lives, que eu achei muito engrandecedora essa nossa conversa. Eu que agradeço, é sempre bom trocar com você. Vamos combinar mais mesmo. Vamos Adoro sim. falar sobre esse tema porque Não é é o que move aí meu propósito. exatamente o que você acredita, né? A gente tem que falar para quem está buscando também, né? Eu também Sim. acredito nisso. Eu acho que a gente tem que cada vez gerar mais conversas sobre esse assunto. Obrigada a todo mundo que participou. Essa live vai ficar salva no meu IGTV e depois a gente vai fazer mais. Vamos. Beijo. Um Muito obrigada. beijo. Tchau, Obrigada a tchau. você. Depois a gente marca um curso aqui. Depois que essa pandemia acabar, você vem para cá fazer um curso aqui na Por cozinha. favor. Estou morrendo de saudade da sua cozinha. Um beijo, querida. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau.